Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo nesse domingão. E meus amigos, ontem o Paris Saint-Germain fez história. Fez história ao conquistar pela primeira vez a Liga dos Campeões. E não só fez história ao conquistar a primeira vez a Liga dos Campeões, como talvez esse é o melhor time da história do PSG. Um jogo em que o PSG amassou a Inter de Milão. O PSG jogou com suas linhas altas basicamente o tempo inteiro, sufocando todo o sistema, todo o arranjo da Inter. Dembélé subia com sua velocidade toda hora fazendo pressão na saída de bola da Inter. E acabava com um dos recursos táticos que a Inter tinha, que era uma saída de bola onde eles conseguiam articular e conduzir, fazendo uma transição rápida até as linhas da frente. Então, simplesmente o técnico Luiz Henrique ontem foi muito inteligente ao colocar o Dembélé em uma posição muito estratégica, onde ele não necessariamente iria ser aquele jogador ofensivo só para chutar no gol, só para armar jogadas, mas aquele jogador que utilizaria a sua velocidade para ir e voltar, deixando confortavelmente o sistema de marcação do PSG ajustado a outros jogadores da Inter. E isso atrapalhou demais a Inter de Milão, porque foram basicamente durante o jogo inteiro que o Dembélé fez isso. E quebrou taticamente a equipe. E eu não me lembro do histórico aí, né, de goleadas dentro da final da Liga dos Campeões, mas eu acredito que essa deve ser uma das maiores da história. Porque o PSG passou o carro na Inter, vencendo por 5-0. E aí eu me lembrei do John Textor, que em abril deu uma declaração aos programas esportivos, dizendo que o Botafogo iria enfrentar um time pequeno de Paris. E agora, o grupo do Botafogo, que a gente já chamava de grupo da morte, ele se torna mais grupo da morte ainda. Porque a situação pro Botafogo ela começa a ficar feia no Super Mundial antes mesmo do torneio iniciar. E não duvide, meus queridos, não duvide da força de vontade, da garra do PSG em busca desse Super Mundial, tá? Porque parece que aquela equipe, eles entenderam o que é o espírito coletivo, o que é um futebol majestoso, bem concentrado no setor intermediário, dominando totalmente o adversário e simplesmente tirando qualquer chance. A Inter de Milão pouco fez. Levou olé, 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 olé. A torcida do PSG incendiou o campo e gritou o tempo inteiro. Na história da Liga dos Campeões, jamais se viu uma torcida tão viva quanto aquela de ontem. Mas acima de tudo também, meus amigos, fica a lição do técnico Luiz Henrique, que superou a morte de sua filha de 9 anos de idade e fez história ontem em campo. Ele tinha todos os motivos para se afundar, sei lá, cair no álcool, entrar na depressão, pegar os seus milhões e jogar ao vento. Mas não. Ele continuou fazendo a sua história dentro do futebol e ele fez do futebol a sua maior alegria da vida nesse momento. Ele mesmo disse isso. Que o futebol era a única alegria que ele restava. E esse sentimento do Luiz Henrique e toda a história que aconteceu, ela acaba legitimando aquilo que a gente sente pelo futebol todos os dias. Para aquelas pessoas que falam assim, larga de besteira, esse pessoal ganha muito dinheiro, você não tá ganhando nada com isso. Histórias como essa são provas de que não é só futebol. Quantas e quantas pessoas vencem a depressão por causa do futebol? Quantas e quantas pessoas não lembram dos seus entes queridos, daqueles que partiram, porque compartilharam durante muito tempo partidas de futebol ao lado daqueles que amam? Não é só futebol, é muito mais do que isso. Mas o Luiz Henrique ganha milhões como técnico do PSG. Mas, meus amigos, ele perdeu aquilo que tem o maior valor da vida, que foi a sua filha. Esse cara, ele tinha tudo
toda a justificativa do mundo para desistir. Ele não desistiu. E ontem ele honrou a memória da filha dele. E a torcida do PSG honrou a memória da filha dele. Que festa que foi aquela ontem da final da Liga dos Campeões. Que festa. Não é só futebol. Não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aqui da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. E olha só, a Tribo da Sorte tá com a Mega Sena acumulada em 40 milhões. No dia 3/6 agora, na terça-feira, vai ter o sorteio de 40 milhões. E você pode acessar a Tribo da Sorte e participar dos bolões. Além disso, ó, vai ter a Quina de São João. Cara, a Quina de São João, ela tá acumulada. Ela vai pagar 230 milhões de reais. Você já pensou? 230 milhões. E nada melhor do que você fazer a sua fezinha junto com a Tribo da Sorte, porque eles são uma plataforma que tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Isso porque eles vão selecionar os números mais sorteados em toda a história dos concursos, dos sorteios aqui, e vão construir para você matrizes, conjuntos numéricos. Com um bolão apenas, você consegue participar de vários conjuntos numéricos e aumentar suas chances de ganho. E além disso, tem o cupom aqui do Opina Porco. É só você clicar no link fixado nos comentários ou no QR Code, chama o pessoal no chat lá e fala assim, ó, eu gostaria do cupom do canal Opina Porco. Eles vão gerar esse cupom para você e vão te entregar e você pode utilizar na plataforma em qualquer um desses produtos. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. E meus amigos, não importa o dia, a hora e o lugar, você vai ligar a TV e o Vasco vai estar sofrendo um revés, sofrendo uma derrota. Com todo o respeito do mundo, mas sinceramente, eu esperava que ontem o Vasco pelo menos conseguiria segurar o Red Bull Bragantino. Mas não conseguiu. Perdeu dentro de sua casa por 2-0 e com isso, temporariamente, o Red Bull Bragantino assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, vamos aos números, vamos ver como que tá a coisa aqui. É o seguinte, galera. Primeiro lugar, Red Bull Bragantino com 23 pontos. O Red Bull Bragantino tem 11 partidas jogadas, então tem uma a mais do que, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, que são equipes que vêm logo atrás. Em segundo lugar, o Palmeiras, com 22 pontos, só que com uma partida a menos. Em terceiro lugar, Flamengo, com 21 pontos, só que com uma partida a menos. E também o Cruzeiro, com 20 pontos, só que com uma partida a menos. Então, hoje é uma tarde de muita expectativa. Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. Então, se o Palmeiras, por exemplo, perde do Cruzeiro, o Cruzeiro, ele alcança o mesmo número de pontos que o Bragantino. Olha lá, hein? Olha lá, hein? O Cruzeiro começou a temporada desacreditado e agora parece que encontrou o caminho ali das vitórias. O Flamengo, por exemplo, se vencer o Fortaleza, o Flamengo já vai para 24 pontos. Ou seja, se o Palmeiras perde, o Cruzeiro chega junto com o Bragantino e se o Flamengo vence, o Flamengo ultrapassa todo mundo e assume a ponta. Agora, se por exemplo o Flamengo perder, o Flamengo fica estacionado. O Palmeiras vencer, o Palmeiras vai para 25. Pega a ponta. Só que se o Palmeiras também perder, a ponta vai ser disputada ali pelo Cruzeiro e pelo Bragantino. Então olha o nível dessa competição, olha o nível desse torneio, que pode ter muitas e muitas reviravoltas na tarde de hoje. Então vamos lá ao palpitômetro. Vamos falar qual que é o meu palpite para as partidas de hoje. Cara, a partida do Palmeiras e Cruzeiro, eu vejo essa partida com muito equilíbrio. Principalmente por causa do desempenho do Palmeiras contra o Flamengo. E também em enxergar como o Cruzeiro ele vem ascendendo. Hoje o Palmeiras ele tem 2 desfalques confirmados, que é tanto o Gustavo Gomes quanto o Murilo. Então provavelmente o sistema defensivo hoje vai ficar com a dupla Bruno Fux e Mikael.
Eu até gosto dessa dupla. Eu acredito que a saída de bola, por exemplo, ela acaba sendo melhor. E embora eu tenha criticado a chegada aí do Bruno Fux, tenha dado uma cornetada, eu acredito que vai ser bom essa dupla de zaga, pra gente tentar entender também o que eles podem entregar, visto que o Gustavo Gomes e o Murilo eles estão suspensos da partida de hoje. Então, cara, hoje é uma partida muito interessante contra, mais uma vez, um oponente muito forte. Um laboratório pra gente tentar enxergar o que precisa ser ajustado dentro do Palmeiras. Jogo muito difícil, eu não sei o palpite, tá? Eu vou ser muito sincero com vocês. Obviamente, eu espero que o Palmeiras vença esse jogo. Na verdade, o retrospecto do Palmeiras fora de casa tem sido melhor do que dentro de casa, então isso me anima um pouco. Mas vai ser um jogo muito difícil. Então nós encontramos nesse momento o Cruzeiro, por exemplo, com o Caio Jorge, um jogador que tem sido extremamente importante, extremamente resolutivo dentro da equipe. E um técnico que sabe fazer leitura muito bem, leituras táticas muito boas. Por exemplo, venceram o Flamengo também, o Cruzeiro vem de uma vitória em cima do Flamengo, então o Cruzeiro vem com um retrospecto bastante interessante. Agora o jogo entre Flamengo e Fortaleza, cara, é um jogo mais, entre aspas, fácil pro Flamengo, porque o Fortaleza definitivamente não vive um bom momento. E tudo bem, às vezes você pegar uma equipe que não vive um bom momento é pior do que você pegar uma equipe que vive um bom momento. Por exemplo, o Flamengo pegou o Palmeiras e surpreendeu. Então talvez o Flamengo pode ser surpreendido pelo Fortaleza hoje. Mas eu acho que dentro de um Maracanã lotado com o apoio da torcida, é difícil o Fortaleza segurar o Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha lá os seus desfalques, um aqui, outro ali, como tem acontecido. Mas eu acho difícil. Eu acredito que esse jogo tá mais pra vitória do Flamengo do que pra vitória do Fortaleza ou pra um empate. Sendo muito sincero com vocês. Eu acho o jogo do Flamengo mais fácil que o jogo do Palmeiras. Eu acho que é. Eu não sei se vocês viram, mas o novo integrante do Mundial de Clubes vai ser o Los Angeles. O Los Angeles venceu o América do México e encaminhou a vaga para o grupo, inclusive, do Flamengo. Entre Los Angeles e América do México, é meio igual. Na verdade, o América do México ele é um time que gosta de surpreender. Talvez o Los Angeles seja mais fácil que o América do México. Na minha opinião, é. América do México é um time chatinho, mano. É um time chatinho. E por falar em vaga, amanhã nós teremos o sorteio das oitavas de finais da Libertadores. Amanhã nós temos o sorteio de pote 1 e pote 2. Lembrando que ele só vai acontecer, o sorteio acontece amanhã, mas os jogos só vão acontecer depois do Super Mundial. Então nós temos esse período de hiato esportivo. E ó, eu tô olhando em muitas redes sociais palmeirenses que os torcedores do Palmeiras querem o Flamengo como adversário nas oitavas de finais da Libertadores. Meus amigos, eu vou ser sincero com vocês. Eu sou do seguinte princípio: deixa os mais difíceis para depois. E vamos pelo caminho mais fácil. Eu continuo com a minha opção do Cerro Porteño. Eu continuo achando que o Cerro Porteño é o time ideal para a gente enfrentar nas oitavas de finais da Libertadores. Isso eu falo para vocês muito em virtude também do entendimento de que o Flamengo daqui um mês, ele vai ser outro Flamengo. E eu não sei se o Palmeiras ele vai ser outro Palmeiras. Obviamente que o Palmeiras vai estar mais entrosado. Mas eu não sei o que pode acontecer nesse Super Mundial. De repente, cara, Deus me livre, algum jogador pode vir a sofrer alguma lesão. Nós vamos perder o Estevão. Quem que vai ser a peça de reposição? A gente ainda não sabe. Não sabemos. Agora, o Flamengo daqui um mês e pouco, ele vai ser um Flamengo com Jorginho. Ele vai ser um Flamengo com um reforço que vai chegar para alternar a posição com o Arrascaeta. Então provavelmente vai ser um nome também muito promissor. Ele vai ser reforço de jogadores como o Vinha, que vai voltar da lesão. O Pedro já vai estar fisicamente
melhor, mais pronto, mais entrosado, porque já vai ter um tempo de recuperação maior. Além disso, você tem Plata, que também está afastado por lesão. Então existem vários jogadores hoje no Flamengo que eles estão afastados no departamento médico, e existem alguns que estão ali, né? Fisicamente um pouco ainda se recuperando. Daqui um mês e pouco o Flamengo vai estar mais pronto do que hoje. O Flamengo provavelmente vai vender o Wesley. Com esse dinheiro vai trazer mais reforço. Então, ó, vai por mim. Vamos buscar nas oitavas o Cerro Porteño. A gente pode enfrentar o Flamengo, sei lá, nas quartas, na semifinal ou até numa final. Uma reedição de 2021. Iria pegar fogo. Só que agora, cara, nas oitavas, deixa quieto. Ano passado nós pegamos o Botafogo e o Flamengo nas oitavas e ficamos pra trás. Mesmo com o mando de campo de volta. A gente ficou pra trás. Então, nesse momento eu prefiro optar por aquilo que parece ser mais fácil. Cerro Porteño, ó, seria ideal. Se não for Cerro Porteño, pode ser, acho que Universitário também tá. É uma ótima opção. Atlético Nacional também é uma ótima opção. Então, os caras que estão falando, vamos pegar o Flamengo, é legal, bacana e tudo mais, mas eu prefiro deixar esse espetáculo mais pra frente. Vamos deixar os mais difíceis mais pra frente e vamos fazer o básico agora, aquele básico que funciona. Afinal, tem Copa do Brasil, que também vai ter sorteios, tem o Campeonato Brasileiro, que também é importante. Então, quanto menos jogos difíceis nós tivemos agora, e deixar esses jogos mais pra trás, mais a gente pode se dedicar ao Campeonato Brasileiro e conseguir fazer um rodízio de jogadores melhores. Então, a minha opinião é essa. E por falar em reforços, vocês viram aí a notícia de que o Jorginho, porque tava um ponto de dúvida, porque o que acontece? O Jorginho já se despediu do Arsenal para vir assinar com o Flamengo. Só que oficialmente ali no papel, ele ainda não iria poder atuar pelo Flamengo, porque ele ainda tem o vínculo com o Arsenal. E detalhe, com o final desse vínculo, ele teria direito a receber quase 6 milhões de reais. Por questões ali de rescisão contratual por parte do Arsenal. Então esse é um direito que o jogador tinha. Só que se o jogador abrisse mão desse valor, o jogador poderia atuar em imediato pelo Flamengo, ou seja, já no Super Mundial de Clubes, só que também não ia receber essa quantia, porque o jogador estaria abrindo mão e estaria ele mesmo assinando a questão ali da sua rescisão contratual com o Arsenal, e não o contrário. Então seria o jogador, é aquele negócio, né? Se você chega e pede demissão para a empresa, você perde ali direitos de receber, valores de multa, férias, etc, etc. A mesma coisa acontece ali. Se ele esperasse, o Arsenal teria que pagar ele, remunerá-lo. Se ele não esperasse e ele mesmo escolhesse, estou rescindindo de vez mesmo no papel porque quero já assinar com o Flamengo e atuar sobre o Flamengo. Aí ele perderia esses valores de 6 milhões. E cara, ele abriu mão, tá? Ele abriu mão da quantia, de 6 milhões de reais quase, para poder já assinar com o Flamengo e atuar no Super Mundial de Clubes pelo Flamengo. Eu acho que essa é uma sinalização, galera, muito importante que o jogador faz. Porque o jogador mostra que ele tá a fim de chegar para jogar, de chegar para somar. É um jogador, cara, que foi muito querido por onde passou. É um dos ídolos aí, do futebol italiano. Então é um cara muito sério. Então ele ter essa atitude, aí tem aquele pessoal, aqueles torcedores que falam assim, né? Ele não tá fazendo mais que obrigação dele. Galera, não é obrigação, tá? Ele assinou o contrato com o Flamengo de 3 anos. O Flamengo estava ciente de todos os imbrólios contratuais. E mesmo assim o Flamengo quis fazer a negociação com ele. Então, se ele optasse em manter o contrato para receber o dinheiro que ele tem direito, porque ele é um profissional, ele é um funcionário do clube, ele poderia fazer isso. Eu acho engraçado porque, assim, tem gente que fica assim, não fez mais do que obrigação dele. Só que esses que falam não abrem mão de 20 centavos, 50 centavos para rachar a coca na hora do intervalo do serviço. Sabe? Então, não vamos ser hipócritas. Eu jamais abriria a mão de 6 milhões de reais. Vou ser muito sincero com você. Podia ser até com o Palmeiras. O cara é um profissional, galera, acima de tudo. O clube está ciente de tudo.
Não foi uma coisa que ele deu a palavra dele pro Flamengo, ó, estou dando a palavra que vou abrir mão de qualquer valor que venha pra assinar com vocês. Ah, então tá, então assina aí. Não, o Flamengo sabia de tudo, então ele não tinha obrigação nenhuma. Então se ele está fazendo isso por uma escolha própria, cara, uma baita atitude positiva do Jorginho, hein? Uma sinalização de que o cara quer chegar pra fazer futebol. O cara não tá chegando pra brincar, o cara não tá chegando pra ir pra uma colônia de férias no Rio de Janeiro, o cara está chegando pra já começar a colaborar, pra incrementar o elenco, pra reforçar no Mundial e pra mostrar a cara. Porque o Mundial também vai servir pra isso, pra mostrar a cara. Bacana a atitude do Jorginho. Bacana a atitude do Jorginho, não tinha obrigação de fazer isso e tá fazendo. E isso mostra, cara, uma sinalização muito positiva. Se você pegar, por exemplo, o Plata, que fez um procedimento no joelho sem comunicar o clube, a atitude do Jorginho ela é magnífica frente a isso. Beleza? É isso daí então, pessoal. Boa rodada de competição pra vocês. Curtam o domingão de vocês aí de futebol e a gente volta. Tamo junto, valeu, falou, até mais.